Olá, sou a Soraya Cardoso, professora, mãe, esposa, filha, amiga, amante da natureza e tantos outros eus me habitam. Mas para esse canal eu sou a professora Soraya Cardoso e esse canal foi feito para contar histórias. Nasceu no início da pandemia, quando as crianças ainda não tinham tantas atividades escolares para realizar como agora. E eu dei uma pausa, né? Por que eu dei uma pausa? Eu não sabia, mas quando eu faço a leitura de um livro, eu estou, na verdade, procurando, né, uma forma de levar essa leitura para vocês, mas há direitos autorais para os autores, ilustradores, editora. E aí eu recorri a algum deles pedindo autorização. O livro Viviana, Rainha do Pijama, que foi a primeira história que eu contei, a editora autoriza eu compartilhar em grupos fechados, WhatsApp, Facebook, sem problema, mas no YouTube não. Então, caso alguém queira essa história, me peça no privado que eu passo para vocês, mas não posso compartilhar no YouTube. Já a história da Colcha de Retalhos, a história mais linda, né, que mexeu muito comigo, essa editora autoriza apenas 2 páginas. Então, a leitura de 2 páginas não vai dar significado a toda aquela história e o contexto que eu a contei. Então, tirei do ar. E aí, fui procurando outras. E nesse interim, eu resolvi recorrer ao livro que eu mais gosto. Um livro que me acompanha desde a juventude, já foi lido muitas vezes. O livro O Pequeno Príncipe. Não parece, mas a leitura do Pequeno Príncipe tem muito a ver com o contexto atual. Você sabe como Saint-Exupéry, em que contexto ele escreveu esse livro? Não? Então senta que lá vem a história. Vou contar. Saint-Exupéry nasceu em 1900 na França, filho de conde e condessa, foi educado naqueles primórdios de educação da nobreza, né? O pai dele faleceu quando ele tinha 4 anos, além dele tinha mais 4 irmãos, e a condessa os educou de forma muito cuidadosa, sempre incentivando Antony a escrever. Quando ele tinha mais ou menos, começando a idade escolar, chegou lá a Primeira Guerra Mundial. Então a mãe pega ele e o irmão e manda estudar na Suíça. Eles ficam fora durante 3 anos. Quando a Primeira Guerra está finalizando, ele retorna à França. E retornando à França, ele sai um dia para voar com um amigo e se apaixona pelos ares. E aos 21 anos se tornou piloto. Quando ele se torna piloto, ele começa a trabalhar por uma companhia de correio aéreo e ele sobrevoa muito o continente africano e a América, principalmente a América do Sul. Então ele estabelece essa relação com a América. De repente chega a Segunda Guerra Mundial. Então ele resolve se exilar voluntariamente em Nova York. E em 1943, nesse momento de exílio, de solidão, de tristeza, de introspecção, é que nasce a história do Pequeno Príncipe. Então, quando ele escreve, a gestação desse livro, ela é fluída pela leitura que ele faz da criança que ele foi. Ele traz a criança interior dele e começa a pensar os vários tipos de pessoas que ele conheceu durante a sua pequena existência. Porque no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, ele fazendo o voo de reconhecimento para o continente africano, e em 1944, o avião dele desapareceu. Então, assim como o Pequeno Príncipe, ele também desapareceu. Só nos anos 2000 e pouco que acharam os restos do avião dele lá nos mares, né? Então, assim, ele nos deixou muito precocemente, mas uma obra que ela é tão atual. Por isso, eu começo com a leitura do Pequeno Príncipe com vocês. Esse livro é uma edição especial, é um tesouro, né? Além da história do Pequeno Príncipe, que é trazida em várias versões, em várias formas gráficas, né? Essa edição é completa, ela tem documentos, fotos, mostra um pouco de Saint-Exupéry. Eu fiz até uma dedicatória que foi o maior tesouro que eu já me presenteei. Então, nessa edição, você encontra aqui a história, tem foto,
Marcos tem registro de amigos, cada amigo que ele fez durante a vida, depois, quando a obra foi editada, em 1943, um ano antes da partida dele, os amigos, né, reconhecem a grandeza dessa obra, que ele recorre à criança dele interior. E um fato importante é que quando você abre o livro, eu vou começar aqui, eu até marquei, porque já que a gente tem problemas de direitos autorais, eu não posso ler. Mas quando a gente abre o livro aqui, ele vê o Pequeno Príncipe, né? Então ele sai daquele pequeno país onde ele morava, que era um asteroide, o asteroide B612, que é um lugar muito pequenininho, do tamanho de uma pequena casa, e é acompanhado por vários pássaros, né? Ele sai em destino a esse conhecimento de outros planetas. Quando me pego aqui nesse livro, a primeira parte, a dedicatória dele, é para o amigo Leon Vert. A princípio, essa obra receberia a dedicatória para a esposa dele, a Consuelo, que eu vou falar um pouquinho sobre ela mais à frente. Só que ele fez essa dedicatória ao amigo dele, Leon Vert. Quem era o amigo dele? Leon Vert era um judeu, lá na França, um judeu. E no período de guerra, o que acontecia com os judeus, né? Então todos sabem a história da Segunda Guerra Mundial, as atrocidades cometidas por Hitler, e ele sabia que o amigo dele corria um perigo imensurável naquele local. Quando inicia a história, ele fala que quando criança ele queria desenhar, e ele desenhava às vezes a jiboia com a boca aberta, a jiboia com a boca fechada, e que os adultos eram insensíveis e não reconheciam o desenho dele. E logo ele foi desanimado, né, a não continuar desenhando como se desenhasse muito mal. Mas os adultos não conseguiriam ler as entrelinhas desses desenhos que ele gostaria de falar, de representar. E nessa perspectiva eu começo aqui com a jiboia da boca aberta, a jiboia da boca fechada. Poucos sabem a representação simbólica dessa obra. Quando ele desenha aqui a jiboia com o elefante, ninguém imagina o que é isso. No contexto da guerra, ele coloca lá a Europa sendo devorada pelas atrocidades do nazismo, né? Então, essa sutileza, quando a gente é criança, não percebe. Mas mais à frente, quando você é adulto, começa a entender o contexto em que nasce a obra, é que você percebe quais as simbologias, o que ele queria representar. E aí começa. Eu dividi aqui um pouquinho para cada livro para não ter problema. As imagens que eu vou mostrar aqui, o Saint-Exupéry, além de escrever o livro, ele desenhou. Então ele pegou uma aquarela e aqui no começo do livro tem os vários esboços, né, que ele usou até chegar no clássico apresentado em todas as obras. E aí ele desenhou esse pequeno menino. No começo da obra, um aviador cai no deserto do Saara, né? E naquele deserto onde não tinha nada, né, perspectiva, ele tinha que consertar o avião para sair dali, muito brevemente para não ficar sem água. E de repente ele se depara com o Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe é uma criança curiosa, tem sede de conhecimento, quer saber das coisas. E pede para que desenhe para ele um carneiro, né? E quando esse carneiro é desenhado, só a pureza da criança, nenhum carneiro que Saint-Exupéry desenha para a criança do Pequeno Príncipe era satisfatório. Até que quando ele desenha o carneiro na caixa, uma caixinha com furos para que o carneiro respirasse, é que o Pequeno Príncipe se encanta e fica feliz, porque era esse desenho que ele queria. Toda criança consegue ver não com os olhos, mas com os olhos do coração. Então, não é o que está aparente, mas é a essência, o que tem dentro, né? Isso é uma reflexão muito poderosa para os dias de hoje. Então, ele começa a pensar um pouco e chega aqui nesse país. Antes de chegar aqui, ele passou por vários lugares e conta lá para o Saint-Exupéry, no caso para o piloto, né, que ele vivia num asteroide B612, era muito pequeno e tinha apenas uma flor, a rosa, a sua rosa, né, a sua rosa que era única, né, ela dizia que era única, e tinha a rosa
3 vulcões, apenas um em erupção que ele cuidava, e ele cuidava muito das sementes, porque as sementes de baobá eram as ervas daninhas. E essas ervas daninhas eu pensei, por que o baobá na história do Pequeno Príncipe, né? O baobá, ele é uma árvore nativa do continente africano. Talvez quando ele voasse pelo deserto, né, pela região das savanas africanas, ele via muito essa árvore, por isso colocou aqui. Ele tem uma raiz muito frondosa, muito gigantesca, né? E em outro vídeo posso contar até a lenda do baobá para vocês. E aqui no Brasil, tanto em Pernambuco quanto Santa Catarina, há locais que falam que Saint-Exupéry pode ter passado por lá. Tem o baobá em Pernambuco, né? Tem em Recife o baobá, e também em Santa Catarina. Santa Catarina, inclusive, tem uma rua chamada Rua Pequeno Príncipe e uma casa onde dizem que quando fazia esses transportes aéreos, né, ele se hospedou nessa casa, mas ninguém sabe com certeza se isso realmente é verídico, porque não tinha foto, mas as pessoas que lá estavam conhecem ele por Zé Perri. E eu separei aqui para vocês aqui a imagem do baobá, né? Um baobá africano, como ele é realmente. Eu tive a oportunidade de conhecer um baobá em Fortaleza, eu o reconheci muito rapidamente. Esse aqui é um sobrinho neto de Saint-Exupéry que veio ao Brasil quando foi inaugurado, e ele foi homenageado, o baobá do poeta, né? Esteve lá em Recife, na prefeitura municipal, para o lançamento de um livro que uma outra senhora fez, a escritora paulista Sheila de Zum, falando que era a história de uma história. Então, a familiaridade, né? Os parentes, no caso esse sobrinho neto de Saint-Exupéry, visitando o Brasil, é um reconhecimento muito bacana, né, dessa obra. Vou continuar aqui para não me perder. E ele visita vários planetas, muitos planetas, né? Até que chega, que é a figura que ele faz do baobá, até que chega num planeta onde fala que o carneiro que ele tanto pediu, ele começa a sentir medo. Essa dicotomia de sentimento de alegria e tristeza, porque esse carneiro, embora fosse o seu amigo ali naquele momento, seria bom ter mais um amigo lá no planeta dele, no asteroide B612, ele também representava um perigo, porque esse carneiro poderia então se alimentar da rosa tão preciosa para ele. Então, são sentimentos dúbios. Vou parar de mostrar as imagens desse livro para recorrer então a um outro aqui, para a editora não falar que eu estou roubando as imagens, né? Então, nas várias visitas, ele começa a conhecer pessoas. E aqui, o primeiro, ele conhece o rei. Para o rei, todos são súditos. Então, ele manda, ele governa, ele tem o poder, ele quer ser saudado. Quantas pessoas como o rei não existem, né? As pessoas que querem ser obedecidas, a palavra dela é a última, ela não tem a sensibilidade de ouvir, de pensar nas possibilidades, de saber o que é importante na relação dialógica é ouvir, interpretar esse outro, agregar conhecimentos. Então, para os reis isso é muito difícil. Aí um segundo que ele encontra depois, vou até colocar aqui, esse segundo, ele é tão comum, né? E me faz levar em consideração o vaidoso, né? O vaidoso, ele quer ser admirado, ele quer ser elogiado, ele quer ser visto. Eu penso nos dias de hoje as selfies, né? As pessoas estão lá, de repente, até chateadas, tristes, mas querem tirar a selfie e mostrar ali o melhor delas, né? O suprassumo daquela beleza, quer ter curtidas, quer ser reconhecida. E isso é um perigo, essa vaidade humana que nos assola, né? Quando ele parte desse outro planeta, ele encontra depois, esse é um dos mais perigosos, ele encontra o empresário. O empresário. Vou falar um pouco desse empresário. O empresário, gente, ele deposita na sua conta as estrelas, ele julga que toda essa constelação é dele.
e isso o deixa feliz. Mas ele não sabe apreciar o brilho de uma estrela. E eu penso em nós, né? Às vezes nas redes sociais você tem lá muitos amigos, tem pessoas que têm mais de 1000 amigos, e aí se felicita com curtidas, com compartimentos, mas será que é essa a essência? A quantidade, ela é melhor do que a qualidade de uma amizade, que seja poucas amizades, mas que sejam sinceras, que agreguem algo ao nosso ser interior, nos momentos de alegria e tristeza, você sabe com quem contar, o que falar. Fica aí minha dúvida. E você? Tem muitos amigos virtuais? E quantos amigos realmente? Você coleciona vários amigos virtuais, mas quantos amigos realmente você coleciona e sabe contar que estará com você nos momentos mais difíceis? Essa é uma boa reflexão. Aí eu parto aqui, eu vou apresentar, olha, eu tenho várias edições do livro, né? E vou colocar aqui essa outra edição é da editora Paulinas, né? Da Paulus. E eu acho muito incrível essa editora, porque eu me comuniquei com eles e havia dito que tinha feito a leitura dos 10 sacizinhos da Tatiana Belink. E a irmã, né, que administra essa parte da editora, que é da Editoras Paulinas também, a Paulus, ela gentilmente me mandou uma carta autorizando a publicação no YouTube por 1 ano, com possível renovação. Então, achei muito, muito fofo da parte deles. E essa edição deles está muito linda, um papel muito bom, uma gramatura excelente. E aí eu recorro. Passando por vários lugares, ele encontra também o acendedor de lampião, aquele tarefeiro que ele se importa, ele quer ser útil para o outro, mas às vezes, de tanto querer ser útil, ele não consegue se ouvir e nem ouvir aos outros. Ele está muito envolvido no eu tenho que, né? E eu penso muito nesse automatismo e me vejo nele às vezes, né? Na intenção de ajudar, de ser útil, a gente se coloca na posição de tarefeiros. Então cabe aí também uma boa reflexão. E depois do lampião, do acendedor de lampião, vem aqui o geógrafo, né? Um senhor já velho, geógrafo, ele sabe tudo sobre montanhas, ecossistema, rios, ele conhece tudo, mas ele não conhece os locais. Ele só conhece a geografia, mas ele não sabe o que tem em cada local. E ali as espécies que habitam também não é importante para ele. E eu fico pensando, é muito comum nos dias de hoje a gente se preocupar com um logo, né? O que isso significa, o que tem, o que é essencial ali, as outras coisas não são tão importantes. Um exemplo, eu sou uma apaixonada pelo Parque Estadual do Jaraguá, o Pico, né? Além daquela montanha linda, há uma biodiversidade da fauna e da flora ali existente. Para esse geógrafo, isso não contaria. Contaria apenas a montanha aquela solitária que produz eco. E assim como nós, seres humanos, parecemos montanha às vezes, repetindo, ecoando o que a massa fala, sem pensar, sem sentir, né? Então acho que cabe uma boa reflexão. E depois vem também, no último planeta, a Terra, né? E quando ele chega na Terra, ele se depara com milhões de pessoas parecidas com todos esses outros personagens dos planetas anteriores. E isso é muito difícil de pensar, né? Quem poderia ser o amigo do Pequeno Príncipe, né? Então ele fala que o rei, ele precisa ouvir a razão, né? E nem sempre ouve a razão. Só quando ele encontra a raposa é que ele começa a pensar, né? A raposa, ela fala que e há uma decepção nele quando ele comenta para a raposa que aqui nesse planeta a flor dele que disse que era única, a flor não é única. Ele se depara com um jardim com tantas iguais a ela. E aí a raposa é que fala para ele da importância do cativar. Você é único para alguém se você o cativou e deixou ser cativado. E o que é cativar? Isso demanda tempo, demanda entrega, demanda até às vezes você deixar para lá muitas situações. O cativar, ele tem um ritual, um cerimonial, ele é lento, não é rápido.
Para nós que vivemos hoje nessa geração de fast food, tudo muito, como dizia Zygmunt Bauman, a sociedade líquida, essa liquidez, a fluidez de tudo. O que é cativar? Cativar leva tempo, e nessa sociedade repentina, será que a gente se deixa ser cativado, né? Então, traz uma profunda reflexão. A raposa é aquele ser místico, né? Ela fala como se tivesse a fábula, né? Ela tentando dar um significado, um sentido às coisas. Esse livro parece um conto maravilhoso, mas uma fábula, é um livro que mexe muito. E a raposa fala às vezes, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E cativar emana tempo, né? Essa raposa é o personagem que mais mexe, porque ele vai falando das fraquezas humanas no sentido de não se ouvir, de dar atenção, né? Eu penso a questão do namoro, do relacionamento. Quando fala do ritual, por exemplo, isso leva a demanda tempo. Como era o namoro? Você conhecia, pegava na mão, depois dava um beijo, depois... E hoje não, hoje as pessoas se conhecem à noite e aí de repente já estão vivendo juntas no dia seguinte, é uma coisa muito rápida, né? Falta esse cerimonial. E esse cerimonial também ele é importante para todos os aspectos da nossa vida. Em tempos de pandemia, eu penso o quão difícil é você não poder se despedir de um ente querido, aquele que te cativou, sabe? Se você nesse momento se viu diante da passagem de um ente querido e não pôde ali fazer um cerimonial de despedida, né? Um enterro daqueles que a gente está acostumado aqui no país, isso é muito triste, porque é uma ferida que fica aberta. É difícil viver esse cerimonial do luto, né? Que é necessário para que a gente consiga entender essa passagem. Então, mexe muito com a gente. Aí, não vou continuar com muitos, não, porque senão demanda tempo, mas é importante quando se depara, por exemplo, com um vendedor de pílulas. O vendedor de pílulas de água, ele é um ser muito repugnante se a gente pensar na questão do capitalismo. Por quê? Coloca-se água em cápsulas e esse vendedor vende vendendo tempo. Mas esse tempo ele é vendido para quê? Qual é o benefício de ter mais tempo se a gente não passa a pensar que a beleza da água vem, no caso lá no deserto, né? Quando o piloto ele joga o balde, ele escuta o barulho da roldana, o trabalho braçal de subir aquela água e beber dessa água, né? E fala dessa coisa capitalista, do consumismo desenfreado. Eu pensei muito nessa questão. E por último, não menos importante, é quando ele se depara, né, com a serpente no momento fatídico. Porque a sua rosa, na verdade, é a versão da mulher, a mãe, aquela que dá afeto, que dá carinho, mas também é vaidosa, tem melindres, em alguns momentos é arrogante, né? Só que essa rosa do planeta B, asteroide B612, ela cativou o Pequeno Príncipe. E era para ela que ele queria voltar. E para que ele chegasse lá novamente, a serpente, né? Ela se coloca lá na posição daquela que vai facilitar a passagem. Só que para fazer essa passagem, esse corpo que nós temos aqui, essa roupa que vestimos, esse casulo, essa casca, ela é muito pesada. A essência está aqui dentro. Então a serpente vem e o leva. E diz, né, ele sabe que no brilho de uma estrela encontrarás a sua rosa. E isso consolará a quem ficou. E essa beleza dessa história genuína parece infantil, mas não é só infantil. Ela mexe com adultos, com crianças. E cada um no seu tempo a compreende de uma forma. Então a minha dica eu escrevi um texto muito atrelado ao que vivemos hoje no momento, no contexto de pandemia, falando e se reportando a cada uma das personagens e passagens do Pequeno Príncipe. Se você quiser ter acesso a ele, é só me contatar no e-mail que vai ficar logo abaixo do título desse vídeo, tá bom? Por hoje é só.
Se gostou, dá uma curtidinha aí e compartilha. Beijos, tchau, tchau!